Assuntos isca. Muitas vezes falta assunto na conversa sobre o que vamos falar. Nessas ocasiões, uma tática que é muito boa é um dos interlocutores apresenta várias amostras de assuntos, várias iscas, para ver qual delas o outro estaria disposto a conversar. Claro que quem apresenta as iscas também apresenta iscas que ele próprio estaria disposto a conversar. Ele não vai apresentar uma isca de algo que, se o outro quiser falar, ele não vai querer falar. Então, é muito útil e é uma tática bastante usada para encontrar assuntos para começar a conversa. Depois começa a conversa, aí assunto puxa assunto. Então, o que são assuntos iscas? Como o próprio nome diz, são menções a assuntos, diversos assuntos. Então, é muito comum a pessoa mencionar vários assuntos que foram conversados em conversas anteriores. Por exemplo, falar, e aí? E aquelas coisas que a gente estava falando lá, a gente estava falando das férias, estávamos falando do coronavírus, estávamos falando da política americana, das eleições americanas, estávamos falando do Covid aí, então são assuntos quentes, né? São assuntos que estão no ar nesse momento aí, e as coisas estão acontecendo, as coisas continuam acontecendo. Essa semana mesmo tem vários assuntos políticos aí, escolha do novo ministro para o Supremo Tribunal, tem as vacinas que estão chegando à reta final, temos a diminuição da incidência do coronavírus, temos o fim do ano que está se aproximando, todo mundo, as aulas não começaram, a maioria. Então, são assuntos. Ou as pessoas mencionam assuntos que já conversaram anteriormente, ou mencionam atualidades, notícias atuais, ou as pessoas mencionam coisas que estão acontecendo entre conhecidos. Sabe o fulano? Ah, o fulano está desempregado, e a turma toda, né? A turma toda, no geral, está bem, a maioria já se encaminhou. E aí a fulana lá que foi morar não sei na onde, às vezes as pessoas resolvem dar um balanço e são mencionados, é por isso que chama isca, são pequenas amostras, a pessoa menciona um assunto ou fala algumas coisinhas sobre o assunto e vários assuntos. Algum desses assuntos talvez interesse ao interlocutor e aí ele pode querer dar continuidade. Quem menciona assunto isca também está mostrando que quer conversar, quer puxar assunto, quer continuar a conversa. Então essa mensagem fica patente e é muito útil. Então, quando a gente não tem assunto, para começar a conversar. Depois começa a conversar, aí outros mecanismos entram em ação, assunto puxa assunto. Quando a gente menciona assuntos, cada assunto mencionado mexe um pouco com os interlocutores, as lembranças, ideias associadas, assuntos associados. Também ajuda como esquentamento. A pessoa vai se esquentando para conversar, vão surgindo, ela vai se desligando de assuntos anteriores, esses novos assuntos vão prendendo a sua atenção e ela vai então se concentrando mais na conversa. Então é muito útil. Se estiver faltando assunto, mencione vários assuntos de conversas anteriores, da atualidade, sobre você mesmo. Fala, atualmente estou bem, eu me aproveitei aí da coronavírus e desenvolvi vários trabalhos na internet. E eu estou me dando bem em casa, me adaptei bem, tem muita gente que está parado. Então são vários assuntos, claro que aí tem uma temática, mas não tem problema. Aí são várias opções de assunto dentro dessa temática. Então faça isso. Quando não tiver assunto, fale de atualidades, assuntos que estão nos jornais,
nos noticiários, fale de conhecidos em comum, fale de vários assuntos que vocês conversaram anteriormente e pode ser que o interlocutor mostre interesse por um desses assuntos ou por mais que um e não só vai lembrá-lo de assunto que é interessante, como induz interesse nele. O mencionar assuntos também pode induzir o interesse, provoca o interesse, provoca curiosidade, provoca emoções. Então, muito útil para começar quando não tem assunto. Uma boa tática é usar assuntos isca. Tá bom? Curta o nosso vídeo aí e se inscreva no meu canal. Muito obrigado, um abraço.